liberta. Quando Deus chama, Ele sustenta. Quando Deus chama, Ele envia. Eu amo nosso Deus. Quando Deus chama, Ele respalda. Quando Deus chama, Ele protege. Quando Deus chama, Ele exalta. Eu amo nosso Deus. Eu amo nosso Deus. Então vem ouvir o nosso Deus. Vem obedecer ao nosso Deus. Vem servir ao nosso Deus. Então vem ouvir o nosso Deus. Vem obedecer ao nosso Deus. Vem servir ao nosso Deus. Quem vai ouvir o chamado do Senhor? Quem vai dizer sim ao nosso Salvador? Quem vai seguir em unidade e missões? Quem vai levar Cristo para as nações? Para as nações. Então vem ouvir o nosso Deus. Vem obedecer ao nosso Deus. Vem servir ao nosso Deus. Então vem ouvir ao nosso Deus. Vem obedecer ao nosso Deus. Vem servir ao nosso Deus. Que venceu na cruz, com seu sangue nos comprou. Ele nos enviou em unidade às nações. Não é bom resistir, endurecer o coração. Grandes coisas Deus tem para você. Não é bom resistir, endurecer o coração. Grandes coisas Deus tem para você. Então vem ouvir ao nosso Deus. Vem obedecer ao nosso Deus. Vem servir ao nosso Deus. Então vem ouvir ao nosso Deus. Vem obedecer ao nosso Deus. Vem servir ao nosso Deus. Graças a paz, igreja. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? Pela manhã. Alegria, o dom da vida já nos traz muita alegria. Agradecimento a Deus por estarmos aqui, né? Mais um dia com os irmãos. E esse dia de culto de missões, o nosso mês de missões, eu queria trazer aqui para os irmãos uma reflexão no tema de missões, né? Desse ano, que está lá em João 17, 21 ao 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça
que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então aqui Jesus, né, pede a Deus que que o mundo reconheça, né, que foi Jesus que nos enviou, porque através da unidade dele com Deus, o mundo pôde entender que foi Deus quem o enviou. Então eles se tornaram um, e a gente, através de Jesus, podemos nos tornar um com eles e um entre nós. Então, para que o mundo veja a unidade em nós e queira conhecer esse Jesus, é importante que a gente siga o Mestre, né, sendo discípulo e fazendo discípulos. O louvor que estava tocando aqui, se todos já estavam antes de começar, é o tema da campanha de missões de unidade, e tem um trecho que me chama a atenção, que ele fala que não é bom resistir, né? Então, que a gente não resista a esse chamado, né? Em Atos 1:8, fala que o Senhor enviaria poder do Espírito Santo para que os discípulos pudessem proclamar o nome de Jesus lá em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E da forma que está escrito, não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, e depois Samaria, depois nos confins da terra. É tanto, né? Tem uma palavra lá, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, como nos confins da terra. Então, que a gente obedeça esse chamado, que a gente não resista a ele. Eu acho que a igreja, nós como igreja, né, precisamos entender isso e não permitir, né, que coisas venham a endurecer o nosso coração, que a gente não aceite nada que venha a endurecer o nosso coração, que a gente seja aberto a cumprir o chamado de Deus. E, lógico, a gente, em cada momento, pode ser que a gente cumpra esse chamado de forma diferente. A gente pode cumprir o chamado através da oração, a gente pode cumprir o chamado também contribuindo, também indo ou enviando, né, aqueles que se dispõem a ir. Em São Paulo, hoje a gente vive um contexto que já é um contexto transcultural, né, porque nós temos muitos refugiados. Hoje nós temos refugiados de muitos países aqui em São Paulo. Então a gente já consegue viver também essa pregação a todas as nações aqui, se a gente não consegue ir para outros países ainda, mas devemos ter esse desejo, como igreja, esse desejo no coração, porque é um desejo que já surgiu do coração de Deus e Ele colocou em nós. Nós, como os discípulos de Deus, temos que ter essa intenção de levar o Evangelho para todas as nações. Amém? Então, vamos orar nesse sentido, irmãos, para que o Senhor esteja abençoando esse culto, que a irmã que vai trazer a palavra, ela traga uma palavra de Deus para nós, que nós possamos estar com o coração aberto para receber o que o Senhor preparou para nós hoje, que a gente possa ser instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho até os confins da terra. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por este culto de missões. Nós Te agradecemos, Senhor, pela nossa junta de missões, a Jami. Te agradecemos, Senhor, por cada missionário que está espalhado, Pai, pelos 21 países pelo mundo, pelos 5 continentes, Pai. Agradecemos pela vida da missionária Cecília, do pastor Ronald e de cada missionário, Pai, que já tem trabalhado, Senhor, na Tua obra, os missionários locais que foram treinados e continuam a fazer a Tua obra. Te agradecemos por esta igreja, por cada igreja que tem contribuído, tem ofertado e tem contribuído também enviando missionários, Senhor, para missões. Pai, em nome de Jesus, que tudo hoje seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia. Convido a igreja para se colocar de pé, amém? Nós possamos aproveitar este momento para adorar o Senhor e agradecer o nome dEle. Aleluia. Esta é a hora da adoração. Vem
tesouro maior terá. Não há nada melhor do que entrar na presença do Senhor e adorar e engrandecer o santo nome dele. Este é o momento, essa é a hora da adoração. Que você possa entregar o seu louvor a Deus, pois só Ele é digno de receber a adoração. Aleluias. Tu és fiel e tremendo, Deus. Obrigado pela oportunidade, Pai. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Aleluias. Aplauda ao Senhor, pois Ele é digno. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Estamos aqui nesse culto abençoado, falando sobre missões. E como já foi dito várias e várias vezes, missões não é para aquele que saiu do Brasil e foi para algum outro país pregar o Evangelho. Missões é para cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados, nós fomos separados. E o ID é para todos nós. Seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, nesse bairro onde a nossa igreja está, nós possamos fazer a nossa parte. Nós fomos chamados de raça eleita. Amém? O povo de Israel, ele foi separado ali do Senhor, foi escolhido como a raça eleita, a nação santa. Nós recebemos isso da parte do povo que foi escolhido por Deus. Então que nós tenhamos isso em mente, que nós somos uma raça eleita, separado pelo Senhor, que nós possamos fazer o mínimo, que é repassar aquilo que nós temos aprendido no nosso dia a dia. Certa vez eu ouvi uma frase que nós devemos pregar o Evangelho, se necessário, com palavras. Eu me perguntei, Senhor, mas como que a gente faz isso? Ao nosso caráter cristão. As pessoas olham como nós nos comportamos. Muitos se sentem constrangidos pelo que nós fazemos ou até deixamos de fazer. E eles veem em nós algo diferente e perguntam, o que é isso? Eu preciso disso. Nós possamos pedir a Deus, o Senhor venha nos dar um caráter cristão, que mesmo sem palavras, nós possamos pregar o Evangelho àquele que ainda não conheceu a Cristo. Amém? Vamos a esse Deus para a cruz. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor.
a ti, Jesus, redentor misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, redentor misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, redentor misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Exaltaremos seu 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 nome sobre todas As nações. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus, louvado Eis-me aqui, Pai. Envia minha missão. Que o Senhor possa capacitar o seu povo. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, onde quer. Onde estivermos, que nós possamos, ó Deus, falar do teu amor, da tua palavra. Com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar, me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Com seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar, me tocou.
Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Prazer muito grande poder estar aqui com vocês nesse domingo de início de primavera bem quente, não é verdade? Bom, minha incumbência hoje é falar sobre as ofertas. O Espírito Santo colocou no meu coração uma passagem bem interessante. Acredito que eu nunca li essa passagem em momentos como esse. João capítulo 6 diz assim: Depois partiu Jesus para o outro lado da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, talvez o que estava mais próximo dele: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe, respondendo-lhe, disse: de certo, mestre, não teríamos condições de levantar 200 denários para alimentar toda essa multidão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos os que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobejaram dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então, perceba, irmãos, que Jesus, após curar tantos enfermos, foi para o monte. Ali ele teve a oportunidade de ver uma multidão o seguindo, e Jesus, ele é sensível às necessidades das pessoas. Ele não é displicente, ele é sensível. E vendo Jesus aquela multidão que o seguia, talvez num horário que era propenso a não seguir adiante, mas sim de se alimentar para continuar a jornada, porque Jesus sabe de todas as horas, de todos os momentos e das nossas necessidades. E é claro que Jesus, na sua onisciência, sabia que aquela multidão precisava se alimentar, porque senão ele não focaria na questão de alimentar. E ali Felipe, talvez o que estava mais próximo dele, Jesus indagou a Felipe: o que vocês têm aí? Não temos nada. Se tivéssemos 200 denários, se tivéssemos aqui dinheiro suficiente para comprar pão, não seria ainda suficiente para saciar a fome dessa grande multidão que nos cerca. Observe, irmãos, que às vezes, repentinamente, quando nós olhamos para uma situação, nós não vemos solução. Nós não enxergamos o que pode se fazer. Mas nós temos que entender que nós temos e estamos do lado, como Felipe estava do lado, de alguém que pode fazer todas as coisas. Porque o Jeová Jireh, o Senhor da providência, estava ali ao seu lado. E Jesus falou aquilo, claro, para experimentar qual seria a opinião e o que, de repente, Felipe falaria para ele. Mas estava ali André. E o que me chama a atenção é que André, ele era um discípulo, irmão de Pedro, Simão Pedro. André era um discípulo mais atento
a sensibilidade das pessoas e mais atenta a observar o que poderia se fazer em dados momentos. E André, com certeza, talvez enxergando aquele momento, procurou um a um, foi analisando para todas aquelas pessoas que estavam mais próximo dele, o que alguém teria de condições para oferecer para o mestre ou de dar para apresentar para o mestre. E André achou lá um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos, né? No diminutivo, ou seja, perceba que a Bíblia ela foca até nisso também. O que seria 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão, irmãos? Seria também algo insuficiente. E o nosso Senhor, quando a gente se fala de missões, talvez o pouco que você acha que é muito para Deus. Talvez o mínimo que você acha que pode colaborar, mas eu já oferto, mas eu já dizimo, mas talvez a gente tem que ter esse olhar atento para que façamos algo a mais, em prol também de uma grande necessidade da igreja hoje, que é investir em missões. Sabe, de estar com o olhar atenado a missões. Veja, grande número de pessoas, são pessoas carentes que precisam de alimentação. Discípulos atentos, um deles mais atento, André. E André fez aquilo que estava na sua incumbência. Foi lá, pegou aqueles 5 pães, pegou aqueles 2 peixinhos, apresentou para Jesus, e Jesus orou, agradeceu a Deus, e aquilo foi multiplicado sobremaneira, a tal ponto que todos se alimentaram, a tal ponto que todos foram saciados naquela hora do dia, e ainda sobrou 12 cestos. Por quê? Jesus, irmãos, não é um desperdiçador. Jesus, ele é aquele que supre, é aquele que cuida, e é aquele que ainda faz com que haja sobra nas nossas vidas. Então nós não temos que ter receio, medo daquilo que pode faltar. Nós temos que fazer a nossa parte na medida do possível, porque o resto é o Senhor que fará sobre as nossas vidas. Amém? Então não qualifiquemos valores diante da presença do Senhor. Talvez você qualifica valores para você, mas quando você apresenta diante de Deus, quebra esse paradigma. Não qualifique valores diante de Deus, porque o Senhor tudo pode fazer nas nossas vidas. Amém? Experimente também esse milagre de Deus, como Ele fez o milagre na multiplicação dos pães. Eu quero orar por você, pela sua vida, para que nós possamos viver os grandes milagres de Deus na nossa vida financeira. Sejamos um investidor na obra missionária nesta manhã. Então, à minha direita tem aí, no caso, o gasofilácio, à minha esquerda também. Vocês que estão assistindo a live da igreja, tem aí o QR Code, vocês podem colaborar através do Pix, e eu quero orar para que o Senhor levante, sim, pessoas com essa sensibilidade de André, e para que possamos realmente enxergar possibilidades onde não há possibilidades aos olhos comuns. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por todos os recursos que o Senhor nos capacita a ter. Que tenhamos uma condição, meu Pai, de enxergar a necessidade da obra missionária. E que possamos colaborar com muito amor, com o coração contrito, com o coração voltado às vidas que precisam ouvir a Tua palavra, com pessoas que necessitam ouvir a Tua palavra. Que, meu Pai, nesta manhã, todos possamos, meu Pai, ter esta atenção devida às necessidades da Tua obra, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de fazer parte desse grupo, de fazer parte dessa igreja, de fazer parte, meu Pai, desta família, que todos nós possamos ser um só corpo, uma só família, e sermos abençoadores, investidores na obra do Teu reino. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, possamos colaborar com a obra do Senhor. Convido a igreja para se colocar de pé, amém? Vamos louvar com alegria ao Senhor.
irmã Shirley. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Até que Ele venha, nós devemos proclamar o nome do Senhor Jesus. Amém? Dizer ao mundo que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que nós cremos no poder do Senhor e que sem Ele nós não somos nada. Você crê nisso? Então diga amém, que até que Ele venha, nossa missão é proclamar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, como é gostoso estar na casa do nosso Senhor, louvar e agradecer o nome dEle, porque sem Ele nós não somos nada, é Ele que permite tudo em nossas vidas. Antes de eu passar aqui para os nossos visitantes, eu queria semana que vem nós vamos ter um momento missionário, então a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu queria falar para vocês, irmãos, como foi abençoada a nossa conferência missionária, né? Foram 2 dias de muito aprendizado, irmãos, de muita entrega, de muita unção, de muita presença do nosso Senhor. Então, você que não pôde participar, se programe para o ano que vem. Eu tenho certeza, posso falar por experiência própria, porque eu senti isso. Eu tenho certeza que você vai sair de lá totalmente diferente. Totalmente diferente do que você vai entrar. Sentindo que nós temos o chamado. Todos nós, não é só a missionária Lorena que está aqui, todos nós temos o chamado de proclamar o nome do Senhor aonde nós estivermos. Não é fora do Brasil, é aonde nós estivermos. É no vizinho ao lado, é na rua de casa, é dentro do lar. Começa dentro da nossa casa, irmãos. A nossa missão começa com a nossa família, em primeiro lugar. Então, que nós possamos entender isso e colocar no nosso coração, que o nosso chamado começa no nosso lar. Deixa Deus usar, deixa o Senhor conduzir tudo, que Ele fará grandes coisas na vida da minha e da sua família, amém? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas queria apresentar aqui os nossos visitantes. Hoje está conosco nessa manhã o irmão Alejandro. Falei certo? Quem é Alejandro? É Alejandro mesmo? Amém. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quem é? Você do lado é? Seu nome não está aqui. Não é a primeira vez? Mas qual o seu nome? Liliana também, mas não é a primeira vez. Seja muito bem-vinda, Liliana. O pastor Wagner Bretas está aqui conosco também, né, pastor? O irmão Claudemir também está aqui conosco nesta manhã. Os irmãos Edson e a irmã Marli já são de casa também, sejam muito bem-vindos, tá bom? Tem mais algum visitante que não está aqui, irmãos, que seja a primeira, a segunda vez? Não? O restante todos são da casa. Como que nós saudamos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Sinta-se em casa, que é a casa do nosso Pai. Você é muito bem-vindo nessa manhã, amém? E agora nós vamos passar para a palavra, irmãos. Hoje, nosso culto de missões, é o momento da gente refletir um pouco mais dessa obra, do que o Senhor tem feito na vida dos missionários que estão no campo, das necessidades que eles têm, né? Às vezes a gente está aqui no momento missionário, né? Eu, a irmã Kátia, e a gente fala o que a gente, né, recebe de informações. Mas não tem nada melhor do que alguém que está vivendo, né? De um missionário que está também no campo, se preparando para poder passar melhor as informações. Então, eu vou deixar ela se apresentar um pouco melhor, mas hoje nós temos aqui a nossa querida irmã Lorena Lopes, está na base da Jami, se preparando, né, irmã, para ir para o Paraguai, é isso mesmo? Ela está em preparo na base da Jami, irmãos, a Junta Administrativa de Missões, ali onde prepara os missionários. Ela está se preparando, pegando mais informações, deixando o Senhor falar através da vida dela, para que ela possa ir para o Paraguai e fazer o que o Senhor tem tocado no coração dela, porque eu tenho certeza que o Senhor falou com ela primeiro, né? Tudo isso começou através dela se permitir ouvir a palavra do Senhor. Então, eu vou deixar você se apresentar melhor, tá bom, irmã Lorena? Vem para cá, porque ela possa apresentar um pouquinho, falar um pouco dela, da vivência dela e como está sendo esse preparo para que ela possa ir para o Paraguai e fazer o trabalho lá. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor te use cada vez mais. Fica à vontade na nossa casa, tá bom? Irmãos, bom dia. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz por esta oportunidade, pelo privilégio que tenho de estar aqui com vocês.
Fiquei muito feliz pelo convite desde o início. Quando me falaram que eu estaria aqui, eu fiquei feliz e grata ao Senhor por essa oportunidade de poder compartilhar sobre o que o Senhor tem feito por meio da JAMI, que é a nossa Junta Administrativa de Missões, a organização missionária transcultural da nossa convenção, e também para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem me confiado para fazer. Eu já tenho algum tempo que sirvo como missionária de base na JAMI. Desde 2015 eu tenho trabalhado ali, servido na base, no trabalho administrativo e também com mobilizações nas igrejas ao redor do Brasil e especialmente despertando vocações, despertando os vocacionados, jovens e adolescentes. O Senhor tem me dado essa alegria. E agora eu tenho um novo desafio, que é servi-lo como missionária em outro país, no Paraguai, que é esse país que o Senhor tem colocado no meu coração e também tem me dado como herança, né? Fazer daquele povo o meu povo e também compartilhar o Evangelho e compartilhar aquilo que nós já recebemos do Senhor, essa graça e essa certeza da salvação que nós temos em Cristo. Amém? Então, eu me sinto muito privilegiada por fazer parte. Hoje de manhã estava ali com o pastor Wagner e o outro irmão, e o pastor Wagner compartilhou a respeito dos improváveis. E Deus chama os improváveis para a obra dele, não apenas para a obra missionária, mas para servi-lo. E somos nós, a igreja que o Senhor quer usar. É a igreja que o Senhor vai usar para a salvação dos povos e para que eles também experimentem a graça salvadora que eu e você já recebemos. E isso é certamente um grande privilégio que nós temos. A JAMI, como eu falei no início, é a organização missionária transcultural da Convenção Batista Nacional. Hoje nós estamos em 21 países, temos 80 missionários brasileiros servindo ao redor do mundo, nos 5 continentes, e mais de 150 missionários autóctones, que são missionários formados por nossos missionários da própria terra e estão evangelizando o seu próprio povo. Eu costumo dizer assim, parece muito, mas ainda é pouco para os desafios que nós temos. Mas mesmo com poucas pessoas, às vezes com poucos recursos, o Senhor tem nos dado a alegria de alcançar tantas pessoas ao redor do mundo, por meio de plantação de igrejas, formação de novos obreiros, com projetos na área de educação, de saúde, alcançando as pessoas em sua integralidade, apresentando o Evangelho, que traz essa certeza da salvação, mas também transforma a vida dessas pessoas. E por meio do trabalho de tantos missionários, desses mais de 80 missionários servindo, missionários brasileiros e também missionários autóctones, nós temos tido a alegria de alcançar muitas pessoas, poder plantar igrejas, formar obreiros e transformar a vida dessas pessoas. O poder do Evangelho, por meio da vida dos nossos missionários e do trabalho que nós temos executado ao redor das nações e nos países que o Senhor já tem nos confiado. E agora, como eu compartilhei, eu tenho um novo desafio de servir ao Senhor como missionária ali no Paraguai. Eu não sei se dá para projetar. Eu quero compartilhar um pouco sobre o meu projeto, que é o Projeto Semear. Isso mesmo, o Projeto Semear. O Paraguai, se você não sabe, pode passar, por favor. Se você já ouviu em algum momento falar do Paraguai, eu tenho certeza que você pensa em Cidade del Leste, não é? Ir lá para comprar as coisas barato e trazer para o Brasil. Quem já pensou isso? Pode levantar a mão que a gente não vai julgar. Eu tenho certeza que quando a gente escuta, né, falar sobre o Paraguai, esse normalmente é o primeiro pensamento que nós temos, por causa da realidade que nós conhecemos ali na fronteira, né, de Foz do Iguaçu com Cidade del Leste. Mas o Paraguai é muito mais do que um país bom para comércios e compras. O Paraguai ainda é um país carente de evangelização e especialmente de plantação de igrejas e formação de obreiros. Pode passar, por favor. O país é pequeno se comparado ao Brasil, porque nossa extensão territorial ela é muito grande. O Paraguai é um país bem pequeno, faz fronteira com o Brasil, um pouco mais de 7 milhões de habitantes, mas 88% da população paraguaia se denomina católica, e eles são bem católicos mesmo, praticantes. E outro dado muito interessante é que 61% da população do Paraguai é formada por crianças de 0 a jovens de 29 anos. É uma população muito jovem. A expectativa de vida não é tão alta e, por isso, há um grande público, né, de crianças, adolescentes e jovens. Atualmente, pode passar, por gentileza, a JAMI tem apenas um trabalho missionário ali no Paraguai, que é a Iglesia Bautista del Calvário Nuevo Pacto. Ela é pastoreada por um obreiro autóctone, que é o pastor Romildo, e a sua esposa, a missionária Rosalina, que é brasileira.
E também tem o José Davi, que é um missionário autóctone que tem servido na igreja. E eu falo que ele é o missionário mais bonito da Jami, porque ele é meu noivo. Então, eu posso falar. Eles têm servido ali nesse trabalho, que é a igreja que nós temos e que é um trabalho da Jami, que começou debaixo de uma árvore com crianças e hoje já existe uma igreja plantada que tem caminhado e alcançado também crianças. Há um trabalho muito forte com as crianças ali na igreja, porque eles têm um projeto social chamado Comedor, e esse projeto atende crianças ali na igreja, oferecendo-lhes alimentação e também evangelizando e compartilhando a respeito da palavra. Então, são apenas 3 missionários que têm servido, e poucos missionários, né? Há um clamor para que Deus levante mais obreiros para o Paraguai, e agora eu tenho recebido do Senhor esse privilégio de fazer parte também dessa equipe missionária, dessa pequena equipe missionária que já temos ali no Paraguai, para somar esforços ao trabalho que já existe, e a partir de fevereiro do ano que vem nós estaremos lá servindo juntos em nome de Jesus. E o projeto que o Senhor nos deu é o projeto Semear. E o projeto Semear, respondendo a esse desafio, especialmente desse público de crianças, adolescentes e jovens, como eu compartilhei para vocês, que é a maior parte da população, o nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor com a evangelização, ensino e discipulado de crianças, adolescentes e jovens, e a longo prazo trabalhar com a formação de obreiros paraguaios para a plantação de novas igrejas, porque nós queremos expandir o trabalho batista ali no Paraguai. E eu quero daqui a algum tempo poder voltar e dizer para vocês, irmãos, nós não temos apenas um trabalho missionário no Paraguai, mas agora nós temos muitas outras igrejas plantadas para a glória do Senhor. E essa tem sido a nossa oração. Então, respondendo a esse desafio, tanto populacional, como também da falta de obreiros e de plantação de novas igrejas, esse é o projeto que o Senhor tem nos dado. Eu tenho uma formação teológica, passei pelo treinamento da Jami, depois convalidei meu curso teológico, então eu posso trabalhar nessa área de formação de novos obreiros, ainda que básica, mas poder dar aos obreiros ferramentas para nós expandirmos esse trabalho e plantar novas igrejas para a glória do Senhor ali no Paraguai. E eu quero convidá-los, pode passar, por gentileza, para fazerem parte do projeto Semear, por meio da sua oração, da sua contribuição e também da sua divulgação do projeto. E agora dá para todo mundo fazer parte, começando nesse exato momento, se comprometendo a orar pelo projeto Semear. Eu queria, então, convidá-los para nós juntos orarmos pelo Paraguai, orarmos por esse país vizinho aqui, que está do nosso lado, pelos nossos irmãos que estão aqui, mas orar para que Deus abra as portas para o Evangelho naquela nação, para que Deus desperte mais obreiros na igreja brasileira e também na igreja paraguaia, para que eles sejam formados e para que entre o próprio povo possam surgir pastores e missionários para a pregação do Evangelho e assim ocorrer essa expansão do trabalho batista, porque esse é o nosso desejo, é saber que o Senhor tem levantado entre o próprio povo homens e mulheres, jovens e adolescentes e crianças cheios do Senhor para a pregação para o seu próprio povo. Então vamos orar? Vamos nos tornar parceiros agora do Projeto Semear, por meio da nossa oração. Nós vamos clamar ao Senhor juntos por esse país, que é muito especial, o Paraguai. Inclusive, eu acho que tem até aqui a bandeira do Paraguai. Essa bandeira aqui, ó. Essa bandeira mais bonita, viu, que está aqui. A bandeira do Paraguai. Então, ore ao Senhor para que Ele abra as portas para o Evangelho, para que Deus também abra as portas para o projeto Semear, para a plantação do projeto ali no país. Eu estou agora no período de mobilização, levantando sustento, e para que o Senhor também abra as portas de parcerias, para que nós possamos, no próximo ano, servir ao Senhor ali. Vamos orar juntos, em nome de Jesus? Vamos levantar um clamor nessa manhã, pedindo ao Senhor para que portas sejam abertas e para que o Evangelho possa crescer e se expandir ali no Paraguai. Senhor, obrigada. Obrigada porque nós temos recebido do Senhor o grande privilégio de fazer parte da Tua obra aqui na terra. Obrigada, Deus, porque nós temos recebido do Senhor a alegria de colaborar para que o reino do Senhor cresça e para que o reino do Senhor se estabeleça entre outros povos, povos que estão perto de nós e também aqueles que estão mais distantes. E nessa manhã aqui, reunidos como igreja do Senhor, aqui em Diadema, nós clamamos
clamamos ao Senhor pelo Paraguai, nós colocamos esse país em tuas mãos e nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus que portas sejam abertas para a pregação do Evangelho ali naquela nação, não apenas na região metropolitana, ali em Luque, Assunção, mas nos interiores do Paraguai. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor desperte no nosso meio, em nossas igrejas, mais vocacionados para servirem ao Senhor na América Latina e também no Paraguai. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã para que no meio daquele povo se despertem vocacionados para a obra missionária, pastores e missionários para servirem ao Senhor entre o seu próprio povo, pregar o Evangelho, para que outras pessoas também possam conhecer Jesus, para que novas igrejas sejam plantadas e para que haja uma expansão do trabalho missionário batista em terras paraguaias. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã, pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça os missionários que já estão trabalhando ali, o pastor Romildo, a missionária Rosalina, o José. Nós pedimos ao Senhor a tua bênção para os teus filhos, que o Senhor possa fortalecê-los, os encher de ânimo, de coragem e de perseverança no trabalho que o Senhor tem confiado a eles, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã também pelo projeto Semear, pedimos que portas sejam abertas para uma execução do projeto ali no Paraguai. Nós clamamos ao Senhor para que parcerias sejam feitas, para que haja parceiros intercessores, irmãos e igrejas contribuindo para podermos executar o trabalho que o Senhor tem confiado às nossas mãos ali em terras paraguaias. Nós colocamos essa nação diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor ama essa nação, assim como o Senhor ama todos os povos. Nós sabemos que o Senhor também ama o Paraguai, e nessa manhã nós colocamos essa nação em suas mãos e diante do Senhor, com o desejo também de abençoar aquele povo e edificar o trono do Senhor ali em terras paraguaias. Nós oramos nessa manhã gratos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder servi-lo na missão. Muito obrigada. E oramos também pelo privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Muito obrigada, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveite que você está de pé e abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 17. João capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 13 até o 26. Amém? Está escrito assim: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Você pode se assentar. Esse ano, nosso tema de missões mundiais é unidade e missões. Unidade da igreja, nessa perspectiva missionária, entendendo que a nossa unidade é poderosa para fazer o nome de Jesus conhecido. Nós não temos, às vezes, noção como é importante uma igreja caminhar unida para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Mas, como nós lemos aqui, vamos falar ao longo dessa manhã, Jesus ele estava em uma conversa com seus... Ele já estava caminhando com os discípulos, e nesse momento ele estava orando pelos seus discípulos, a oração sacerdotal de Jesus. Esse é o tema que tem aqui, é o título de João 17. Jesus estava orando pelos seus discípulos em um momento já que precedia a sua morte. Ele sabia que pouco tempo ele iria morrer. E naquele momento ele ora pelos seus discípulos para que eles permanecessem unidos, para que eles permanecessem no amor, para que eles fossem santificados na palavra. E ao mesmo tempo que Jesus faz essa oração, ele também comissiona os discípulos. Ele diz que assim como o Pai havia o enviado, ele também estava enviando os discípulos ao mundo. Mas Jesus ora também por mim e por você, por aqueles que haveriam de crer futuramente. É lógico que naquela época nem havia perspectiva sobre o meu nascimento ou sobre o seu nascimento. Não havia qualquer expectativa, mas Cristo já nos conhecia e estava orando por nós, orando por aqueles que estavam ali caminhando com Ele, intimamente com o Mestre, aprendendo com Jesus diretamente, um discipulado excelente e excepcional, mas ele também ora por aqueles que haveriam de crer, por mim e por você. Em um momento que Jesus ora pelos seus discípulos, ele também ora pela igreja, ora por mim e por você. Se você se sente talvez não amado pelo Senhor, em um momento Cristo orou por você, por aqueles que haveriam de crer. E que Jesus ora pedindo ao Pai que os discípulos permanecessem unidos, que eles permanecessem no amor, que eles fossem santificados na palavra, e também os envia para pregar o Evangelho. E a unidade da igreja sempre foi um problema. Porque se nós pensarmos numa família, eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, meus pais nos criaram da mesma forma, e eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento os pais falando assim, não, mas eu criei do mesmo jeito, mas eles são muito diferentes. Vocês já ouviram isso em algum momento? Eu criei do mesmo jeitinho, não teve nenhuma diferença, mas os meninos são tudo diferentes. Porque essa é a beleza do ser humano. Nós somos diferentes. E viver em comunhão nessas diferenças que nós temos é desafiador. E não é diferente na igreja, porque ser igreja é esse ambiente, essa comunidade da fé que se forma por pessoas extremamente diferentes, que vêm de famílias diferentes, mas estão unidos pelo elo perfeito, não do amor humano, mas do amor de Cristo em nós. E é esse amor de Cristo em nós que nos capacita a viver em unidade. Ainda que seja difícil, nós conseguimos permanecer unidos na mesma missão e na mesma vocação, porque nós temos como elo da unidade da igreja o próprio Cristo. Ele é o fator que nos une. Então, Jesus, ele ora ali pelos seus discípulos, ora também por nós, e ele ora por algumas questões muito específicas, que era o que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã. Jesus ora para que eles permanecessem em unidade, Jesus ora por outros fatores, e a unidade, como eu disse, sempre foi desafiadora para a igreja, desde a igreja do primeiro século. Nós vemos ali pessoas que tinham pensamentos diferentes, mas ainda assim caminhavam para o cumprimento de um propósito específico. Caminhavam nessa unidade e também para o cumprimento dessa missão que eles haviam recebido do próprio Cristo. A missão não tinha aparecido do nada, mas era o próprio Jesus quem estava comissionando os discípulos, e é o próprio Cristo quem comissiona a sua igreja para o cumprimento da missão. Nós não fomos comissionados por uma organização ou por um pastor. Nós fomos comissionados pelo próprio Cristo para cumprirmos a missão da pregação do Evangelho. E quando digo isso para vocês, a responsabilidade da pregação do Evangelho, ela não se limita a essa figura pastoral ou de liderança da igreja, ou pela figura do missionário, que para nós é exatamente essa pessoa que parece comissionada para pregar o Evangelho e tem essa responsabilidade
responsabilidade é só dele ou só dela missionar essa responsabilidade. Mas a pregação do evangelho é uma responsabilidade da igreja de Cristo. Então, se eu e você somos igreja, nós somos missionários e somos chamados para pregar o evangelho, para fazer o nome de Jesus conhecido. E aqui cabe ressaltar que nós não precisamos sair do nosso contexto para cumprirmos a nossa missão. Porque imaginem só, se todos nós fôssemos chamados para o campo transcultural, não haveria igreja. Não haveria uma igreja que seguraria as cordas ou uma igreja que pudesse caminhar com o missionário. Mas Deus separa alguns para ir até os confins da terra, para ir em lugares diferentes, mas a igreja continua incumbida dessa responsabilidade de fazer o nome de Jesus conhecido. Seja no nosso contexto local, quanto nos confins da terra. Mas nós somos igreja, comissionados pelo Senhor, para fazer o nome de Jesus conhecido em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus ora ali pelos seus discípulos e ele ora primeiramente para que os discípulos permanecessem na palavra. Jesus sabia que a sua morte estava próxima. E naquela época não tinha a Bíblia bonita como nós temos hoje, de Gênesis a Apocalipse, bem escrita, estruturada, com todas as capas, de todas as linguagens. Mas o próprio Cristo era a palavra encarnada. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito de Deus. Jesus era o Verbo encarnado, a palavra encarnada. E olha que coisa maravilhosa, os discípulos estavam aprendendo a palavra com a própria palavra encarnada, o Deus encarnado. E Paulo diz isso de uma forma muito graciosa quando ele escreve sobre essa encarnação de Cristo, que ele abre mão da sua glória, ele se fez homem, habitou no meio de nós, ele se rebaixou a essa figura humana para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, para que nós fôssemos reconciliados. Então os discípulos não tinham a Bíblia como nós temos, mas eles tinham a própria palavra ali que estava ensinando. Eles tinham a própria palavra e o próprio Cristo diz isso, eu lhes tenho dado a palavra. Eles estavam aprendendo com o próprio Cristo. E a palavra, Jesus diz isso, seria motivo de perseguição e ódio para aqueles discípulos. Mas o que ia fazer os discípulos perseverarem na fé era permanecer na palavra. Enquanto eles permanecessem nos ensinamentos que eles tinham recebido do próprio Cristo, eles seriam perseguidos, eles seriam odiados, muitos se levantariam contra a pregação do evangelho, mas permanecendo na palavra, eles também permaneceriam fiéis a essa responsabilidade missionária que estava incumbida sobre eles. Porque o próprio Cristo estava os enviando para a pregação do evangelho, mas ele era a própria palavra encarnada que estava ensinando para os discípulos. Nesse sentido, quando Cristo comissiona os discípulos e ele ora para que eles permanecessem na palavra de Deus, naquela palavra que eles estavam recebendo do próprio Cristo, eles também são comissionados à pregação do evangelho. E nós não podemos e não temos qualquer condição de pregar o evangelho e de nos envolvermos com a obra missionária se nós também não permanecermos fiéis à palavra do Senhor. Nós precisamos permanecer fiéis, porque nós vivemos em um tempo onde muitos ventos de doutrina se levantam. Há muitas pessoas que pregam muitos evangelhos, mas nós temos uma palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e vai fundo no nosso coração para nos ensinar, para nos corrigir, mas para nos encorajar a cumprir fielmente o chamado que temos recebido do Senhor. Nós precisamos permanecer na palavra. Todos nós precisamos permanecer na palavra, porque não existe evangelho sem uma palavra viva e eficaz. E nós temos a palavra do Senhor para nós e acessível para nós. É por meio da palavra que nós somos constrangidos ao arrependimento. É por meio da palavra que nós somos constrangidos para perdoar uns aos outros. É por meio da palavra que nós somos constrangidos a olhar para nós mesmos e a entender que a nossa vida é pecaminosa, mas há um Deus que morreu por nós para a nossa salvação e também para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós precisamos permanecer na palavra. Nunca foi tão urgente para nós nos dedicarmos e nos debruçarmos no aprendizado da palavra do Senhor, porque é a palavra que é a nossa regra de fé e prática e que nos orienta para a vida. Nós precisamos permanecer na palavra. Precisamos permanecer firmados nessa palavra viva e eficaz, sabendo que ela nos exorta, nos corrige, mas ela nos encoraja a perseverar na fé, porque Cristo é a própria palavra.
E à medida que nós lemos a palavra, que nós meditamos na palavra, que nós permanecemos na palavra, nós somos encorajados por Cristo a permanecer também na fé. Muitos se perdem, às vezes, por não permanecer na palavra, por não conhecer profundamente a palavra do Senhor. E Jesus ora para que aqueles discípulos permanecessem na palavra e ora também para que eu e você permanecêssemos firmados na palavra e no conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo. Mas ele também ora para que aqueles discípulos e para que eu e você permanecêssemos no amor. Mas não era em qualquer amor, mas era no amor do próprio Deus, no amor do Cristo encarnado. E como eu disse no início, Cristo é o fator comum que nos une. Cristo é o nosso padrão a ser seguido. E se nós pensarmos no amor de Cristo, no amor de Jesus, demonstrado na cruz por nós, o padrão a ser seguido é esse amor sacrificial, não é verdade? Porque Cristo morreu na cruz por nós, ele se entregou por amor, de uma maneira voluntária, se doou para que eu e você pudéssemos ser salvos. E não estou dizendo que nós precisamos sacrificar as nossas vidas, nos entregando numa cruz, porque o sacrifício perfeito ele já foi feito. E não há qualquer necessidade de um sacrifício. Mas é para esse mesmo amor que Cristo ora pelos discípulos, para que eles permanecessem nesse amor. E também nós, igreja, precisamos permanecer nesse amor. Nesse amor sacrificial que se doa para que outros possam crer. Nós, às vezes, temos muito essa figura do missionário, doador, mas nós também, enquanto igreja, precisamos doar as nossas vidas. Talvez de uma forma sacrificial, não nesse sentido do sacrifício de Cristo, como estou dizendo, mas doando o que temos de melhor para servir ao Senhor. E não de recursos financeiros, mas nós, doando as nossas vidas, os nossos esforços, o nosso tempo e a nossa melhor idade para servir ao Senhor. Eu sempre digo isso, eu fui para o seminário muito cedo, eu tinha 17 anos quando eu fui para o seminário. E eu falo que eu doei e tenho dado ao Senhor a minha melhor idade para servi-lo. O meu melhor tempo, de maior vigor e de maior disposição tem sido dado ao Senhor. E se alguém me perguntar, você se arrepende? Eu vou dizer jamais, porque eu entreguei para aquele que se entregou por mim. E por mais que eu tenha entregado a minha juventude, mas eu ainda sou jovem, por mais que eu tenha entregado a minha vida tão nova para seguir ao Senhor e para servi-lo na missão, isso é um grande privilégio, é dar ao Senhor o melhor. Isso não se compara ao que Ele fez na cruz por mim. Não se compara a esse sacrifício perfeito de se entregar à morte para que eu pudesse viver, para que eu fosse reconciliada com o Pai. E agora Ele ainda me dá o privilégio de fazer parte do que Ele tem feito no mundo. E Jesus ora então para que os discípulos permanecessem nesse amor. Nesse amor que era sacrificial, mas era por meio desse amor sacrificial demonstrado na cruz do Calvário que nós seríamos reconciliados com o Pai. E nós sabemos que Cristo morreu. Ele morreu por nós para que nós fôssemos reconciliados e tivéssemos acesso ao Pai, mas a história não se finda na morte de Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós não servimos a um Deus que está morto, servimos a um Deus ressurreto, a um Deus que morreu por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia, mas que mesmo tendo voltado ao céu, não nos abandonou, continua conosco até a consumação dos séculos e vai voltar para levar a sua igreja. Nós não estamos jogados ao Deus dará, como as pessoas dizem. Nós temos um Deus que caminha conosco, um Deus que nos ama, um Deus que caminha conosco todos os dias, até o final dos nossos dias. Quando acabar os nossos dias, não vai findar aqui, porque nós estaremos para sempre com aquele que é autor e consumador da nossa fé, num lugar onde não vai haver choro, onde não vai haver tristeza, onde nós nunca mais experimentaremos a dor da partida, mas nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. E é nesse amor doador que se entregou na cruz por nós, que nós somos constrangidos e chamados para permanecer. Meus irmãos, não existe missão sem amor. Não existe evangelho sem amor, porque a essência do próprio Cristo em se entregar na cruz por nós era por causa do amor. É porque Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. Nós temos uma esperança que ninguém mais tem. Nós temos uma certeza plena e convicta de uma santa vocação, mas também de uma vida eterna que ninguém mais tem, mas nós temos, porque um dia aceitamos Cristo como Salvador das nossas vidas, porque fomos constrangidos por esse amor que morreu por nós. E um dia alguém precisou falar de Jesus para nós. Eu nasci num lar cristão,
Mas eu falo sempre que a minha mãe ganhou os 4 filhos para Jesus. Porque ela sempre falava, vocês precisam aceitar Jesus. Porque ninguém vai para o céu segurado na barra da minha saia. E um dia ela fez um apelo para nós. E eu me lembro disso na sala de casa, no culto doméstico. Porque ela fazia o culto doméstico com a gente todo dia. Mandava desligar a televisão e a gente começava a abrir a boca na hora do culto doméstico. E ela falava, não abre a boca não. Agora é a hora da palavra do Senhor. Na frente da televisão ninguém estava com sono. E ela lia a Bíblia para nós. Ela foi nossa discipuladora. E eu me lembro de um dia, na sala da nossa casa, ela falando sobre isso para nós, ela dizendo que nós precisávamos confessar publicamente Jesus como Salvador das nossas vidas. E ali dentro da sala, 4 crianças que talvez não entendiam a complexidade da fé, mas entregaram as suas vidas ao Senhor e temos servido a Ele. Não todos como missionários, acho que seria demais para o coração dos meus pais, mas servindo ao Senhor nas igrejas locais onde minha família está e eu como missionária. E a minha alegria é saber que, por mais que toda a minha família não esteja diretamente ligada à missão, eles têm me deixado ir para servir ao Senhor como missionária e feito parte daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje de manhã eu estava compartilhando no carro, quando nós estávamos vindo para cá, que eu entendi a vocação do Senhor muito cedo. Foi um culto de missões como esse aqui. E eu sou mineira, do norte de Minas, da terra boa, que tem piqui. Vocês conhecem piqui? Conhece? Maravilhoso. Quem não gosta, está errado. Tem alguma coisa errada, estou brincando. Mas eu sou ali do norte de Minas, daquela região, e eu estava era um culto missionário, tinha um missionário que ele trabalhava no Vale do Jequitinhonha, que é uma região bem pobre ali do norte de Minas. E ele estava compartilhando sobre o que o Senhor estava fazendo no Vale do Jequitinhonha. Eu não me lembro, mas a minha mãe sempre conta que eu comecei a chorar compulsivamente, que ela ficou sem entender, mas deixou, né? O Senhor deve estar trabalhando no coração de Lorena. E quando ele fez o apelo, na hora do culto, para quem queria entregar a vida para o Senhor, para ser missionário, eu fui na frente, eu fui a única que levantei. Irmãos, eu era uma criança, eu tinha 7 anos. E eu fui entregando a minha vida ao Senhor, sem imaginar o que era ser uma missionária, só ouvindo aquele testemunho que ele estava contando. Mas naquele dia eu entreguei a minha vida ao Senhor para servi-lo como missionária. E ele orou ali por mim, perguntou quem eram os meus pais, e ele entregou uma palavra para mim, para a minha família, que Deus me levaria a lugares que eu jamais imaginei, que eu ia pregar o evangelho para muitas pessoas. E aí, sempre que eu vou num lugar muito longe, eu lembro disso. Lembro da minha mãe me contando, né? E aí eu falo assim, realmente Deus está cumprindo a promessa, porque naquela época eu nem sabia que existia Diadema, e agora eu estou aqui, pregando o evangelho. Talvez Diadema fosse ali os meus confins da terra, né? Olhando para aquela criança lá do norte de Minas. Mas, movido por aquele amor que aquele missionário estava compartilhando sobre o que Deus estava fazendo no Vale do Jequitinhonha, foi que eu entreguei a minha vida ao Senhor para ser missionário, ouvindo aquele testemunho. E eu fui crescendo, cresci na igreja, sempre muito envolvida com a evangelização, com missão. Eu gostava muito de evangelizar. Eu era criança, aí o pessoal saía para evangelizar e eu queria ir, aí eles não queriam deixar. E eu chorava para minha mãe para me deixarem ir. Às vezes eles deixavam, aí eu ia. E eu me lembro de uma ocasião, nós mudávamos muito de cidade por causa do trabalho do meu pai, e nós moramos em uma cidade que tinha muito centro espíritas, esses negócios assim. Aí o pessoal saiu para evangelizar lá e eles eram meio medrosos. E eu era uma menina muito corajosa. Aí nós fomos evangelizar em um bairro e eles falaram assim, não, mas ali mora um pai de santo, nós não podemos ir lá não. Eu falei, não, mas é lá que nós temos que ir, falar de Jesus para ele. Irmãos, ninguém falou, mas eu fui e falei. Eu acho que ele só escutou porque eu era criança. Ele falou, deixa essa menina falar. E eu falei de Jesus para aquele homem. Ele não se converteu, mas eu falei de Jesus para ele. Então, eu era muito movida assim, por essas coisas da evangelização, da missão. Eu queria muito servir ao Senhor. E a minha família sempre entendendo que Deus tinha algo para a minha vida. E aí, quando o meu pastor, Geraldo Emílio, que faleceu recentemente, mas ele foi o pastor que me enviou para o seminário. Eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, Lorena, eu estava terminando o ensino médio para ir para a universidade. E ele me disse assim, a igreja quer enviar alguém para o seminário. Eu falei, nossa, pastor, bênção demais. Ele falou, então, e é você? Aí eu falei, eu vou. Ele falou, vai? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, mas e sua família? Porque eu sempre fui muito apegada à minha família. Eu disse, pastor, eu vou. Eu estava naquele processo para ir para a universidade, e ele me falou sobre isso. Eu falei, olha, eu vou. E quando eu falei para minha mãe, que eu compartilhei com ela, ela já começou a chorar, porque ela lembrou das promessas do Senhor. E quando eu cheguei em casa e fui toda feliz falar para o meu pai, ele falou assim, mas de jeito nenhum.
Se tem uma coisa que eu não tenho, é filho para ser missionário. Você pode escolher qualquer coisa, menos ser missionário. Porque depois, Lorena, você vai para a África, morre lá, a gente não pode nem enterrar seu corpo. Aí essa ideia assim, que muitas pessoas tinham, eu falei, pai, mas não é assim. E ele não aceitou. E eu fiz uma oração ao Senhor, eu disse, Deus, eu sempre fui uma filha muito obediente aos meus pais, e eu não vou desobedecer agora para o ministério. Então, se o Senhor tem me chamado, fala com meu pai, porque eu só saio daqui com a bênção da minha família. E os meses foram se passando, eu mandando documento para o seminário, fazendo tudo como tinha de ser feito. E um dia estávamos em casa, no final de semana, e meu pai falou comigo assim, Lorena, eu estou vendo você fazendo esses negócios tudo de seminário aí, mas eu não deixei você ir, não. Eu falei, não, eu sei que o senhor não deixou, mas eu tenho orado, porque eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho falado com o Senhor que se Ele me chamou, Ele vai falar com o Senhor, porque eu tenho convicção. E eu me lembro que naquele dia ele sentou assim comigo na beira da cama, ele falou assim, minha filha, você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Eu falei, pai, eu tenho. Ele falou assim, então você pode ir em paz, porque você tem a minha bênção para ir. É por causa do amor. Não do amor simplesmente de um pai e de uma mãe que deixam o filho ir, mas é constrangido pelo amor do Senhor. Porque se fosse pelo amor dos meus pais, irmãos, nem aqui em Diadema eu estaria. Eu estaria lá com eles, debaixo das asas deles, que eles são aqueles pais, assim, pais que gostam demais de ter os filhos perto. Mas é por causa do amor do Senhor no coração da minha família que eu tenho entregado a minha vida, mas também com essa bênção da minha casa, com a bênção dos meus pais. E foi para esse amor que Cristo orou, para que os discípulos permanecessem nesse amor. Nesse amor que não é passageiro, nesse amor que nós amamos hoje e amanhã nós deixamos de amar, mas um amor verdadeiro que nos constrange para a obediência. É por causa do amor ao Senhor. Às vezes a gente escuta um missionário falando que ama muito um povo, e eu acredito muito nesse amor. Mas o que mantém um missionário é esse amor a Cristo, esse amor obediente que diz sim para o Senhor. E é para esse amor que o Senhor nos chama, para permanecer nesse amor que entrega a vida para que outros possam crer. E é por isso que eu entreguei a minha ao Senhor. E é por isso que nós, igreja, entregamos as nossas vidas para fazer o nome de Jesus conhecido, permanecendo nesse amor. Jesus também ora para que os discípulos permanecessem na unidade, para que eles fossem um, porque por meio da unidade dos discípulos, da unidade da igreja, o mundo saberia que Jesus havia sido enviado. Olha que poder que há na nossa unidade, na unidade da igreja. Quando nós caminhamos unidos na mesma missão, nós estamos revelando ao mundo que Cristo foi enviado. E permanecer na unidade não significa que nós seremos iguais. Estaremos longe de ser iguais. Mas é o que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Ele disse em Efésios 4, do 3 ao 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. É para essa unidade que o Senhor nos chama. Não é para nós sermos iguais, irmãos, não é para a gente pensar do mesmo jeito, mas é para permanecermos unidos nessa santa vocação que nós temos recebido do Senhor. Permanecermos unidos, sabendo que temos um só Deus, um só Espírito e uma santa vocação para a igreja. É para essa unidade que o Senhor nos chama. Nós não estamos em uma disputa ministerial para saber qual igreja é maior, qual templo é maior, quais cadeiras são mais acolchoadas, qual som é melhor. Nós estamos caminhando, e enquanto igreja do Senhor, enquanto igrejas, nós precisamos caminhar unidos, não para uma disputa, mas caminhar unidos para fazer o reino de Jesus conhecido, para fazer Cristo conhecido, porque a nossa unidade é o que vai nos aperfeiçoar na caminhada com Cristo. Ele mesmo fala isso, quando nós permanecêssemos unidos, nós seríamos aperfeiçoados nessa união, e nós nos aperfeiçoamos mesmo, porque somos diferentes, mas à medida que caminhamos juntos, nós somos aperfeiçoados na fé, e nesse caminho com Cristo. A nossa unidade, ela é poderosa, uma igreja que caminha unida, vivendo no mesmo
mesmo propósito, na santa vocação que tem recebido do Senhor, está longe de disputas, mas tem um alvo específico que é fazer o nome de Jesus conhecido. E é para essa unidade que Jesus orou, pelos discípulos e também por nós, e é nessa unidade que nós precisamos permanecer. Nessa unidade, não para sermos maravilhosos, unidos, uma igreja super unida, mas é para nós fazermos o nome de Jesus conhecido, porque por meio da nossa unidade, o mundo vai saber que Cristo foi enviado. É dessa unidade da igreja, do missionário, da junta de missões, de todos aqueles que estão envolvidos e engajados para que outros possam crer. E por fim, Jesus ora para que aqueles discípulos permanecessem constantes na proclamação do Evangelho. Ele envia os discípulos orando por eles, para que eles permanecessem na palavra, no amor e na unidade, ao mesmo tempo em que ele comissiona e que eles precisavam permanecer firmes e constantes nesse trabalho de fazê-lo conhecido. A mensagem central da comunhão da igreja é fazer o nome de Jesus conhecido. Nós temos muitas responsabilidades enquanto igreja, mas nós temos uma missão, e a missão da igreja é fazer o nome de Jesus conhecido. A missão da igreja é pregar o Evangelho, é fazer discípulos de todas as nações, em todos os lugares. E Cristo orou para que os discípulos permanecessem constantes e fiéis a esse trabalho de fazer o nome dele conhecido. E a nossa unidade é para fazer Jesus conhecido. E nós precisamos permanecer firmes e constantes nesse trabalho de fazer o reino de Deus conhecido, de fazer o nome de Jesus conhecido. Porque talvez você não saiba disso, mas ainda existem muitos povos que não conhecem Cristo. Ainda existem muitos povos que não foram alcançados por essa graça maravilhosa que eu e você já experimentamos. Ainda existem muitos povos que não têm a Bíblia traduzida para a sua própria língua, para o seu próprio idioma. E isso não é responsabilidade do mundano. Não é responsabilidade de quem ainda não conhece Cristo, mas é responsabilidade da igreja. É nossa responsabilidade, é nossa tarefa. A igreja, ela é central na história da redenção. Deus chama a sua igreja, Deus comissiona o seu povo, Deus comissiona os seus discípulos, e eu e você somos discípulos de Cristo. E existe para nós essa incumbência e essa responsabilidade de fazer o nome dele conhecido. A igreja é a ferramenta que Deus vai usar. Cristo percorre aqui um discurso nessa oração, orando para que eles permanecessem firmes na palavra, para que eles permanecessem no amor, na unidade, mas tudo isso era para um fim único e específico, permanecer também constantes na missão de fazê-lo conhecido. E esse é o desejo de Cristo para nós, enquanto igreja, permanecermos unidos, permanecermos fiéis à palavra, sem negociar os princípios da fé que nós temos, permanecer fiéis e constantes no amor do Senhor, para juntos, em comunhão, vivendo em unidade e cumprindo a nossa missão, nós termos a graça de fazer o nome de Jesus conhecido. E pode parecer muito difícil, mas nós temos em nós e sobre nós o Espírito Santo de Deus, que é o que nos habilita e nos capacita para a missão. Quando os discípulos estavam ali reunidos, eles receberam poder do Espírito Santo para serem testemunhas. E uma testemunha fala sobre aquilo que ela viu, sobre o que ela presenciou, sobre o que ela experimentou. E eu e você somos chamados para sermos testemunhas desse Evangelho. Mas nós só teremos condições de sermos testemunhas quando nós experimentarmos, de fato, essa graça maravilhosa de Cristo. E assim, poder testemunhar, não daquilo que simplesmente ouvimos, mas do que nós temos vivido com o Senhor. Firmados na palavra, unidos no amor e caminhando em unidade para cumprirmos a missão que o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis e a fazer o nome dele conhecido, até que ele venha, como nós cantamos aqui nessa manhã. Você pode ficar de pé comigo para nós orarmos? Porque hoje o convite de Jesus para nós é seja um. Seja um, porque por meio da unidade da igreja, o nome dele será conhecido e o mundo vai saber que Deus enviou Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos essa esperança. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós temos a palavra que muda o mundo. Nós não vamos fazer coisas extraordinárias para mudar todo mundo, mas nós temos Cristo que pode transformar a vida das pessoas e mudar para sempre a história de uma família, de uma comunidade, de um país. Nós temos a palavra que pode fazer isso. Deus nos chama para permanecer firmados nessa palavra, que o Senhor nos ajude. Senhor, obrigada.
Obrigada porque nós temos a alegria de poder viver em comunhão, de poder ser igreja. Nós temos recebido do Senhor também o privilégio de fazer o Teu nome conhecido. E aqui nessa manhã nós queremos reafirmar o nosso compromisso de vivermos unidos para cumprir a missão que nós temos recebido do Senhor. Nós sabemos que o chamado do Senhor para a igreja não é para nós sermos iguais, mas nessa figura do corpo, cada membro com a sua própria função. Nós queremos doar as nossas vidas, os nossos talentos, as nossas habilidades e os nossos esforços, nos desdobrar, Deus, o quanto nós pudermos, para que outros possam conhecer a Ti e possam conhecer também essa graça salvadora que nós conhecemos e fomos tão maravilhosamente alcançados por ela. Nessa manhã nós queremos reafirmar o compromisso de vivermos unidos, caminhando em unidade, permanecendo na palavra, no amor do Senhor, na comunhão dos santos, mas não simplesmente para ser igreja aqui no nosso contexto local, dentro das quatro paredes, mas unidos, firmes na palavra do Senhor, no amor de Cristo. Nós queremos nos manter unidos para que o mundo saiba que o Senhor foi enviado. Nós queremos nos manter unidos para que por meio da unidade da igreja, o mundo saiba que Jesus veio, que Ele morreu, ressuscitou, mas vai voltar para buscar a igreja, para estar para sempre com Ele. E é por essa esperança que nós pregamos, é para anunciar essa esperança e essa maravilhosa graça que nós entregamos as nossas vidas e nós somos igreja. E nessa manhã, Deus, nos ajude porque precisamos muito do Senhor para vivermos unidos e para caminharmos, para cumprir fielmente, com responsabilidade, a missão que temos recebido do Senhor. Senhor, nós não queremos ser meros espectadores, nós não queremos ouvir apenas os testemunhos, mas nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Nós queremos fazer parte do que o Senhor tem feito entre as nações. Nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo em São Paulo, aqui em Diadema, mas nós também queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo nos confins da terra. Nós queremos nos envolver, nos engajar, para saber que no último dia estarão diante do Cordeiro de Deus, aleluia, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias, mas terão em nós uma convicção plena de que nós também fizemos parte da evangelização dos povos. E nesse dia, Deus, nós estaremos para sempre contigo, autor e consumador da nossa fé, aquele por quem entregamos as nossas vidas e temos nos dado nessa missão. E essa é, Deus, a nossa alegria, fazer o teu nome conhecido até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. E enquanto o Senhor não vem, fortalece as nossas mãos, os nossos pés, às vezes cansados, os nossos joelhos cansados. Fortaleça-nos, Deus, para que nós possamos cumprir fielmente o ministério que temos recebido do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a nossa oração nessa manhã e o nosso agradecimento ao Senhor pela grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer parte. Muito obrigada, Senhor, que privilégio nós temos recebido. Obrigada porque nós somos de fato tão improváveis. O que há em nós, Deus, para que o Senhor olhe para nós e nos chame? Mas o Senhor nos chamou para ser igreja. O Senhor nos tirou de uma condição de orfandade, nos fez filhos. E como filhos, nós queremos cumprir com alegria essa missão e esse comissionamento que temos recebido do nosso Pai. Muito obrigada, Jesus. Essa é a nossa oração de gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe. Obrigada, pastor Davi, pela oportunidade, pela alegria de estar aqui com vocês. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada também, irmã Kátia e todos os irmãos que desde antes desse dia têm me acolhido e passado tantas informações. Uma alegria para mim estar aqui com vocês. Deus abençoe. Queria chamar aqui todo o pessoal de missões, os promotores de missões da igreja aqui, venham aqui em cima para a gente fazer essa oração por vocês, porque esse trabalho, meus irmãos, infelizmente a gente ainda percebe que ele é um pouco desvalorizado dentro do contexto de algumas igrejas, né? E nós não queremos que isso aconteça aqui.
Óbvio que nós temos agora despertado, agora com o trabalho desse pessoal que tem se levantado. Eles trabalham junto com a nossa ABN aqui, né, trazendo informações de missões, estão sempre trabalhando, sempre dispostos a estar divulgando. E às vezes, infelizmente, as pessoas não gostam, né? Algumas pessoas acham que isso talvez até atrapalhe o culto, seja um tema fora do nosso contexto. Mas nós entendemos, vendo aqui, né, a vida da missionária Lorena, como tantos outros que já passaram por aqui, como é um trabalho importante, como é um trabalho que eu particularmente, né, não sei se dá para dizer inveja, mas é realmente uma inveja no sentido de ver como Deus comissionou pessoas para ir para a linha de frente mesmo, trabalhar. E quem sabe, né, eu sei que é um medo da família, mas quem sabe morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo, né, dependendo do lugar onde vai. É um trabalho maravilhoso, porque você está trabalhando para o Senhor, né? E nós, às vezes, aqui nos esquecemos, né, dessa missão tão importante, nos acomodamos nas quatro paredes da igreja, e quando podemos participar, como no dia de hoje, que é orando, ofertando, apoiando, mandando uma mensagem para o missionário, estando junto, nós também colhemos nossa mão. E nós não podemos fazer isso. E o trabalho que esse grupo tem feito aqui dentro é justamente de nos conscientizar da importância do trabalho que missionários como a irmã têm feito. Então, quando nós viemos aqui à frente, ou eles vêm aqui à frente, irmãos, vamos orar por país tal, por missionário tal, irmãos, vamos contribuir, coloca a sua oferta, envie. É porque nós estamos mantendo pessoas como a irmã na obra, animados, sabendo que eles estão lá, mas ao olharem para trás, eles estão vendo igrejas, né, com as mãos estendidas, igrejas realmente participando, orando, né, contribuindo de alguma maneira. E testemunhos como o dela pode de repente aqui no nosso meio levantar alguém, aquecer o coração de alguém, de algum jovem, e falar assim: é isso que eu quero para a minha vida. Então dias como hoje são essenciais para que a nossa igreja seja uma igreja de verdade, seja uma igreja que realmente é comissionada também a fazer parte desse trabalho de evangelismo. Então, louva a Deus pela vida da irmã que está aqui, trazendo essa palavra tão importante para nós. Louva a Deus pela vida de cada um desses irmãos que tem trabalhado. Esse grupo pode crescer ainda mais. Você que de repente sempre quis participar de alguma maneira do trabalho evangelístico missionário e não sabe como fazer, não entende que é o seu chamado ir para o campo, você pode trabalhar com eles, trazendo informações, indo nas reuniões da ABN, divulgando, também fazendo campanhas por ofertas, trabalhando lá embaixo nas cantinas, seja como for, contribuir para essa obra que é tão importante. E nós queremos ser sim uma igreja missionária no futuro, amar missões e falar muito mais ainda sobre missões, estar muito mais preocupados e inteirados do que está acontecendo fora dessas quatro paredes, em outros países e outras cidades que não têm o evangelho como nós temos aqui. Então, vamos orar nesse momento por esta equipe, mais uma vez pela vida da missionária, e vamos orar também por nós, para que o nosso coração comece a se comover, comece a se mover na direção desse propósito, que é o propósito de Deus, o propósito da palavra do Senhor, o evangelho de Cristo, que é fazer missões, seja aqui, seja fora. Então que o Senhor mova o nosso coração, que o Senhor sustente esses irmãos e sustente também missionários, como a missionária Lorena aqui no campo, fazendo a obra de Deus, propagando o evangelho. E se nós tivermos essa consciência, colocarmos a nossa mão, a nossa oração, o nosso rendimento, o nosso dinheiro nessa obra, todas as almas que por acaso chegarem a Cristo através da vida dela e de missionários como ela, nós também estaremos lá, nós também estaremos fazendo, o evangelho também estará sendo propagado através de nós. Então saia daqui com essa consciência, querendo participar, querendo contribuir. Ainda dá tempo de você fazer suas ofertas, coloque 1 centavo no final do valor e contribua para missões. Vamos enviar, vamos manter os missionários sustentados pregando a palavra de Deus no campo. Amém? Amém? Glórias a Deus. Então levante suas mãos. Vamos estar orando pela vida de cada um deles, e orando também pelo seu próprio coração, para que o Senhor mova o seu coração para esta obra que é tão importante em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor, por estarmos aqui neste lugar esta manhã, pelo privilégio de estar aqui com a tua serva, Senhor, que atendeu o teu chamado, que ouviu a tua voz e simplesmente, Senhor, seguiu em frente. O Senhor a tem sustentado e ela está aqui hoje, se preparando, pronta para ir, Senhor, mais uma vez trabalhar no campo missionário, ó Deus. E muitos de nós não podemos estar lá, mas nós temos todos o privilégio de poder estar aqui, sustentando em oração, contribuindo, Senhor, fazendo parte também dos trabalhos que divulgam
todos os missionários que têm feito grandes obras fora desse país, ou então em outras cidades que não conhecem o Teu Evangelho. Nós queremos participar, Senhor. Nós queremos que o Senhor mova o nosso coração, meu Pai. Nós não queremos ficar, Senhor, totalmente alienados ao que tem acontecido no mundo, através dos Teus servos que estão ali, às vezes sofrendo, padecendo, passando por necessidades, ó Pai, ou então se sentindo abandonados, tristes, porque não têm tido o apoio, Senhor, que esperavam. Meu Pai, eu sei, eles têm o apoio do Senhor, eles têm o Teu Espírito Santo, eles têm sido fortalecidos, mas o Senhor nos fez como um corpo, Pai, e nós queremos sofrer com eles, nós queremos nos alegrar com eles, nós queremos falar do Teu amor com eles, ó Pai. Então, em nome de Jesus, desperta esta igreja, abençoa este grupo, Senhor, esses promotores de missões que têm se engajado, Senhor, em fazer realmente essa propaganda, de trazer aqui, Senhor, situações difíceis que os missionários têm vivido, trazer também testemunhos de vitórias que o Senhor tem dado, Pai, que eles venham ser sustentados, animados, e que nós também venhamos honrar esse sacrifício, venhamos participar também, Senhor, contribuir também, orar também, ó Deus, em nome de Jesus. Faça de nós, Senhor, uma igreja que ama, meu Pai, missões, uma igreja que ama o evangelismo, uma igreja que ama, Senhor, o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Não nos permita nos acomodar, não nos permita, Senhor, ser indiferentes a isso, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra, obrigado por nos lembrar mais uma vez da nossa missão, ó Deus, que em nome de Jesus, mais do que bons ouvintes, sejamos bons praticantes da Tua palavra, e ao sair dessa manhã, deste lugar, Senhor, saímos com compromisso de buscar saber como podemos participar, como podemos contribuir com esta obra, Deus. Então, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, não a nossa, mas ao Teu nome, Senhor, nós possamos ser assim, para que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Aplauda o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Deus abençoe mais uma vez, viu, minha irmã? Que o Senhor esteja contigo, como tem estado até hoje, e que a igreja do Senhor possa estar contribuindo com o trabalho de vocês. Muito obrigado aos irmãos, né, as irmãs todas que têm trabalhado tanto. Eu particularmente cheguei aqui e fiquei maravilhado com essa decoração aqui, que realmente nos desperta a olhar, né, para outros lugares, para outras culturas, outras nações. Que o Senhor Deus continue usando a vida de vocês para a glória do Senhor, amém? Glórias a Deus, Deus abençoe. Pessoal do louvor, vamos subir até aqui. Um aviso importante, tá, meus irmãos? Eu já ia esquecendo já. A Júlia e o Quinho, que são os líderes dos jovens, eles estão promovendo agora no próximo sábado. Qual horário? No próximo sábado, a partir das 19 horas, estará tendo um fórum aqui com o tema do Setembro Amarelo. Tá? Então, meus irmãos, presta atenção nisso. Você com certeza tem algum vizinho, algum amigo, algum parente que tem sofrido com esse mal dessa sociedade de hoje, que é a depressão, a ansiedade, esse desejo suicida que tem tomado conta de pessoas fora e dentro da igreja. E nós estaremos aqui, o nosso irmão Vaguinho, que é terapeuta, que tem feito um grande trabalho com boa parte dos irmãos aqui dessa igreja, e ali com também seus clientes. Ele vai estar aqui, está dispondo o seu tempo para estar aqui, trazendo essa palestra, esse fórum em relação ao Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. Então venha. Se você não está sofrendo com isso, glórias a Deus, mas você pode então aprender e saber como lidar com pessoas que de repente estejam no seu contexto e precisam desse apoio, dessa ajuda. Então sábado às 19 horas, você que quiser estar aqui, procure a Júlia, né? Levanta a mão aí, Júlia. A Júlia vai estar aí pegando o seu nome para que nós possamos saber quantas pessoas estarão aqui para providenciar algum comes e bebe para vocês, para que não passem a tarde aqui com fome, né? Então, em nome de Jesus, serão alimentados com a palavra, com conhecimento e também com um lanchinho. Então, deem seu nome para a Júlia, para que nós saibamos que você vai estar aqui. Traga alguém. Se você se preocupa com essas vidas que estão à sua volta, na sua casa, na sua vizinhança, traga essa pessoa aqui. Sábado, às 19 horas, teremos um fórum sobre Setembro Amarelo com o nosso irmão Vaguinho. Então, vai ser uma bênção. Esteja aqui conosco. Amém? Lembrando também que as aulas de batismo já começaram, né? O irmão Sebastião e o irmão Francisco estão aí já ministrando. Então, esteja conosco aqui no próximo domingo, às 8h30 para o café, às 9 horas para a escola bíblica. Lembrando que no próximo domingo é ceia do Senhor, então estejam todos aqui para nós, então, participarmos. Eu não estarei aqui, eu estarei realizando um casamento, meu primeiro casamento. Orem por mim, em nome de Jesus. Mas os irmãos estarão aqui ministrando, então venha participar de comunhão, amém? Falam que eu falo muito rápido, eu estou percebendo que isso é verdade, parecendo um narrador de rádio, de futebol, né? Mas eu vou melhorar, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.
Glória a Deus. Enquanto o pastor baterista se arruma ali, essa canção, irmãos, nós iremos repetir até que ele venha. E se os irmãos não conseguiram compreender a letra, a mensagem dela é uma pergunta sobre uma resposta que nós já temos. Se eu não for, quem irá? E se eu não estender a mão, quem o fará? A gente sabe que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ir, nós precisamos estender as mãos. Nós precisamos nos envolver, se entregar e dizer a esse mundo aí perdido que o Senhor vai voltar. Amém? Nós tenhamos isso no nosso coração. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e se entregue a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluias, glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo e uma ótima semana. Acho que o pastor vai dar a benção aqui. Me deram uma bronca aqui. Cadê a benção, pastor? Misericórdia, eu sou pastor, mas eu tenho um irmão mais velho, né?
E aí eu fico levando bronca aqui, misericórdia. Então vamos ser abençoados aqui em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje, até o dia em que Ele virá nos buscar. E aqueles que creem, digam amém. Glórias a Deus, tenham um bom domingo. Deus os abençoe. A gente aprende, uma hora a gente aprende.